Dando sequência aqui à nossa matéria, é importante que você vá ouvindo os outros vídeos para que você entenda a sequência do nosso estudo, né, sobre hermenêutica. E agora vem na página 59, eu lembro aos irmãos que nós estamos estudando hermenêutica bíblica, o estudo da ciência e arte de interpretação das escrituras, hermenêutica bíblica. Antonieto Grangeiro Sobrinho é o nome do comentarista, material produzido pela Faculdade Evangélica de São Paulo, sob a liderança do pastor Elias Torralba, e também produzido pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E esse material é o material que nós temos usado na extensão da FAESP em Cotia, tá? E esses vídeos são vídeos aulas, estão sendo destinados para esses alunos. Por isso tem um viés um pouco diferente esses vídeos, porque eles têm a ideia real de nos fazer entender exatamente o conteúdo da apostila, né? Nós não nos debruçamos sobre outro assunto aqui. E nós estamos estudando as figuras de linguagem da Bíblia. Nós acabamos de estudar no vídeo anterior a figura de linguagem chamada tipo. E não dá para estudar tipo sem estudar antítipo. O antítipo é o original, é o real, é o maior. E o tipo é a representação. Tá? Então nós vamos dar um exemplo aqui só para finalizar, que Jesus, ele é o antítipo, e por exemplo, José é o tipo. José é tipo de Jesus, que é o antítipo, tá? Salomão é o tipo de Jesus, que é o antítipo, e assim sucessivamente. E por que é importante você compreender isso? Porque quando você compreende isso, você entende melhor. Você interpreta melhor o texto, você absorve melhor a mensagem, você consegue praticar ou ter uma exegese mais adequada, mais correta, tá? Você não confunde os personagens bíblicos nem os conteúdos bíblicos, você não mistura, né, nenhum deles, e você consegue entender a mensagem de forma mais aclarada. Por exemplo, Jesus poderia chegar lá e falar, eu sou sábio, mas ele dá uma ideia do nível da sabedoria dele. Ele diz assim, ó, Salomão foi o homem mais sábio da terra, e as pessoas de outras nações vinham ouvi-lo. Está aqui quem é maior do que Salomão. Ora, quando ele está dizendo que Salomão foi o maior homem da terra e ele é maior do que Salomão, ele está dizendo que ele é, de fato e de verdade, o cumprimento de Provérbios 8, que é a personificação da sabedoria, tá? Então, tipo e antítipo nós compreendemos. Agora, vamos compreender um pouco sobre parábolas. Está aqui na página 59. Parábola ou parábolas. Parábolas são narrações alegóricas destinadas a transmitir verdades importantes. Nas escrituras, as parábolas ensinam verdades celestiais. Exemplo, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe os peixes de toda a espécie. O significado dessa parábola é semelhante ao da parábola do joio. É, portanto, uma figura do que acontecerá. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Segundo outros comentários, a rede lançada pelo evangelista apanha os que realmente se converte e também traz os que apenas vêm acompanhar a vida social da igreja. Várias verdades são elucidadas nas parábolas. Jesus fez uso contínuo delas no seu ministério e com muitas parábolas lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos, conforme Marcos 4, 33, 34. Na interpretação das parábolas, o problema é saber quais os detalhes que têm significação e quais os incidentes sem sentido real da história apresentada. Originalmente, a parábola tem por escopo mostrar um fato importante. Dela não devem ser tiradas à força lições de cada pormenor, pois algumas partes são apenas complementos da história apresentada. Nunca devemos esquecer, as parábolas não são para produzir doutrinas. Seu objetivo é ilustrar as verdades que Jesus quis ensinar. Vamos entender então aqui o que é parábola. Parábola é uma história paralela, tá? Uma alegoria que ela indica
uma verdade. E a maioria das parábolas, elas não são verdadeiras, elas são alegorias. Então elas são histórias fictícias, das quais você depreende, das quais você sorve uma lição, tá? Por exemplo, nós temos um conjunto de parábolas muito conhecido chamado Parábolas de Esopo. As parábolas de Esopo são muito conhecidas, tá? E por quê? Porque conta-se uma história e depois das histórias você tem ali uma moral da história. Por quê? Porque a ideia da parábola é que ela seja utilizada para ilustrar, para expor uma verdade. Então, o que é parábola? É uma história paralela, uma história alegórica, uma história fictícia utilizada para expor uma verdade. Esse é o princípio. Quando você vai interpretar uma parábola, você tem que entender o contexto que ela está inserida, porque é o contexto que vai dizer o significado dela. Não adianta você querer interpretar a parábola isoladamente, porque a parábola isoladamente, ela vai produzir um monte de doutrinas ou de ensinos que às vezes confrontam até com o ensino bíblico. Por isso que a parábola ela deve ser estudada à luz do seu contexto. Jesus está ali pregando e ele conta uma parábola. Jesus está ali ensinando sobre um assunto e ilustra essa verdade desse assunto com uma parábola. Jesus recebeu uma pergunta e vai dar a resposta, mas a resposta dele será dada através de uma parábola. Então a parábola, ela não pode ser nunca estudada fora do seu contexto. Uma outra coisa é que a parábola, ela não pode ser estudada nos seus pormenores. Ou seja, eu não posso pegar e dizer que em cada parte da parábola há um ensino ali. Não posso, porque senão eu torno alegórico, sem rédeas, sem regras, a hermenêutica, e aí cada um entende do seu jeito. Não pode. A parábola, ela é uma história que ilustra uma verdade, e não são 10, 20, 30 verdades, tá certo? Então, há um enrijecimento na hermenêutica da parábola, porque eu não posso interpretar os pormenores, as partes, as perícopes, as reduções, as seções das parábolas. Eu não posso, eu tenho que interpretar a parábola no todo. Qual é a mensagem? Qual é a verdade que essa parábola está me trazendo? E aí, em cima da parábola, em cima do contexto, é que eu vou entender isso, tá? No Antigo Testamento já existiam parábolas, mas Jesus foi um campeão no uso da parábola como uma figura de linguagem para ilustrar. Às vezes Jesus queria ocultar mensagens e às vezes Jesus queria aclarar mensagens. E ele sempre, quando os discípulos não entendiam a parábola, porque vejam que os próprios discípulos tiveram dificuldade em alguns momentos de entender a parábola. Então Jesus explicava a parábola no particular para eles, tá certo? Então a Bíblia, ela tem muitas parábolas e as parábolas, elas não fazem doutrinas. É muito importante a gente entender isso. É possível surgir uma doutrina a partir de uma parábola? Não, senhores, não. A parábola, ela não pode gerar doutrina. Nenhum ensino pode ser gerado, pode ser sorvido da parábola, tá? Então a parábola, ela é um meio de uma figura de linguagem utilizada na Bíblia, utilizada por Jesus. Ela tem regras na sua hermenêutica, ou seja, você vai interpretar a parábola não isoladamente, mas à luz do contexto. Você vai interpretar a parábola sem fazer nunca dela uma doutrina e nunca interpretar a parábola fragmentada. Igual, por exemplo, o anel do filho pródigo significa tal coisa, a sandália significa tal coisa, o boi cevado. Não pode fazer isso. Ali, a parábola tem a ver com resgate. Tem a ver com a busca, tem a ver com o retorno. Jesus contou 3 parábolas em Lucas 15 e todas elas têm a ver com esse resgate, essa obra redentora do pastor que busca a ovelha, da dona da casa que busca a dracma e do pai que ávida e desesperadamente anela o filho e quando o filho chega honra o filho. Então aqui está a ideia do texto. Nós não podemos fragmentar isso, porque fragmentando isso você acaba deixando sem regras, sem rédeas, sem controles, né, a interpretação bíblica, que não pode ser feita dessa forma, ok? Dando sequência, na página 61, nós temos uma outra figura de linguagem chamada símbolos.
Símbolo, emblema, figura, sinal que representa objeto ou alguma coisa. Imagem com que se designa uma coisa puramente moral. Teologicamente, é sinal externo da ceia do Senhor. É formulário dos principais artigos de uma religião. É retórica, é substituição do nome de uma coisa pelo nome de um sinal. Considerações. É muito interessante que nós entendamos que a Bíblia ela tem vários símbolos. E estes símbolos, eles geralmente vão significar algumas coisas. Para a gente entender, é melhor você compreender logo a partir dos exemplos. Então vamos lá, página 62. A seguir, apreciaremos os símbolos com suas diversas classificações. Céu e terra. No princípio, Deus criou, ou criou Deus, os céus e a terra. E chamou Deus a explanação ou a expansão céus, e chamou Deus a porção seca terra. Significação: céus, firmamento que se estende como uma tenda sobre a terra. É também compreendido como universo. Então veja aqui, quando fala lá que Deus criou os céus, ora, os céus, nós estamos falando do céu atmosférico, que é a atmosfera, você olha assim, vê. Nós estamos falando do céu cósmico, de todas as constelações e planetas, etc. E nós estamos falando também daquilo que será a habitação dos anjos e dos servos de Deus redimidos, né? Então, céus, no princípio criou Deus os céus. Céus aqui nós estamos falando de toda a criação cósmica, de toda a criação do universo. E terra, quando você vai entender, céu e terra é um conjunto de poderes políticos de um país. Por exemplo, a terra, ela também pode se dizer, representa representa a criação, céus e terra no sentido de criação. B, céus e terra, um conjunto de poderes políticos de um país. Céus simbolizando os governantes, terra simbolizando o povo. Olha, aí nós vamos ter Gênesis 6:11, né? Porque às vezes céu é quem está por cima, né? O político, por exemplo, e terra, aquele que está por baixo, a humanidade, por exemplo, tá? Céus, lugar de habitação dos remidos do Senhor e dos santos apóstolos. Céus abertos e portas e janelas nos céus. Veja que aqui está falando a respeito da proteção divina, a respeito da ação divina e assim sucessivamente. Elementos, fenômenos e coisas diversas. Nós estamos falando de símbolos, tá, irmãos? Símbolos, água, regeneração, palavra de Deus. Lembra que Jesus falou que aquele que bebe dele tem dentro de si gerada uma fonte de água para a vida eterna? O que tem a ver com isso? A água tem a ver com a regeneração, a luz tem a ver com a verdade, trevas tem a ver com mentira, ignorância, cegueira, né? Sol tem a ver com autoridade. Por exemplo, o José teve um sonho que ele teve um sonho que o sol e a lua se inclinavam diante dele, e o sol ali era o Jacó, né? E o Jacó é a autoridade máxima da casa, da família, se inclinam diante dele, né? Então, nós temos aqui vários símbolos que precisam ser entendidos. As páginas 63, 64, 65, elas vão dar mais exemplos para nós, tá? Depois você tem na página 67 vários exemplos também, como que é a lição de número 12, ou o tópico 12, ferro, bronze, prata, ouro, fogo, as pedras, né? Pedras preciosas, berilo, calcedônia, crisólito, e aí você vai tendo aqui animais, insetos, e assim sucessivamente. A lição 13, que nós vamos dar sequência semana que vem, ela também vai trazer mais símbolos. Amém, irmãos? Só para finalizar, hoje então nós aprendemos um pouco mais a respeito de tipo, antítipo, parábolas e símbolos, tá bom? Essas foram os conteúdos dos tópicos
que nós estudamos hoje. Espero que os irmãos tenham aproveitado, leiam o conteúdo da apostila. A aula expositiva ela é importante, mas ela não supre, nunca suprirá o conteúdo da apostila, tá bom? Deus em Cristo abençoe os irmãos. Muito obrigado, em nome de Jesus.